E aí, meu bom, beleza? Cara, essa aqui é a quinta vez que eu tô começando isso aqui de novo, tá? Que já deu problema na webcam aqui, já tocou meu celular no meio do assunto que eu tava falando. Então é o seguinte, ó. Eu vou começar aqui, cara, e se der algum problema, cara, eu vou, entendeu? Ó, cara, não quero mais saber já, tá? E acho que tá estourando meu áudio aqui, eu acho. Alô, 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 deixa eu afastar um pouquinho. Alô, 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 tá, acho que tá bom. Ó, isso aí já seria um motivo pra eu recomeçar o. Mas não vou recomeçar, não, cara. Vamos seguir aqui, cara. Como é que foi a tua semana, meu bom? Tudo certo? Cara, minha semana foi tranquila, minha semana foi boa. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre malthusianismo. Não sei se eu disse já, não sei que eu vou falar sobre malthusianismo, porque como eu já regravei esse começo aqui várias vezes, eu já não sei se eu falei já várias vezes isso, mas eu vou falar um pouco sobre malthusianismo. Eu meio que eu tava pensando assim, pá, esse assunto aqui é um horror, né, de falar, porque é um assunto que às vezes as pessoas ficam muito sensíveis, né, emocionalmente por causa desse assunto. Tem muita coisa que eu não posso falar, que eu vou ter que dar uma cortada aqui e tal, né, que eu tava olhando na lista de coisas, isso aqui não dá pra falar. Isso aqui, não, isso aqui também não dá pra falar. Isso aqui, não, isso aqui dá pra falar se eu trocar uma palavra por outra aqui. E daí tu fica ali, entendeu? Tu fica tentando encaixar, bicho, você não consegue falar nada nessa. Você não consegue falar nada nesse mundo livre que a gente vive, né? Você vive em um mundo livre, então você, né, justamente por você viver em um mundo livre que você, né, você é censurado por grandes corporações de tecnologia, tá? O que eu podia contar aqui, cara, antes Cara, minha semana não teve muito. Ah, tem uma história que dá pra contar isso aí, cara. No episódio passado, lembra que eu falei que eu falei que eu tinha que sair, que eu tinha que ir pra uma aula lá na faculdade. E era de noite já, né? Daí eu peguei, na verdade, sim, eu falei que tinha sair, mas eu ainda parei, editei o vídeo e botei pra renderizar e terminou a renderizar tipo 4 da manhã, tá? Por isso que atrasou o episódio passado. Porque eu não queria upar o episódio nas 4 da manhã. Mas daí, cara, eu peguei e fui pra aula, né? Daí eu fui pegar um ônibus ali numa parada. Fui pegar um ônibus lá na parada, bicho. E tava tipo, já era meio de noite, né? Já tava meio de noitezinho. E daí, nessa parada, eu olhei assim, não tinha ninguém na parada, né? Uma parada bem no centro, né? Falei, pô, não tinha ninguém, tinha uma pessoa ou outra longe, assim, sabe? E eu peguei ali, fiquei na parada, né, bicho? Fui ali, pá, botei a parada. Coloquei os fones de ouvido, assim, pra ouvir, né, cara? E fiquei ali, né, cara? E nisso eu tava pensando no episódio que eu tinha gravado, que eu tinha falado sobre malthusianismo, nessa aquelas elites e tal que querem te controlar. E às vezes quando eu fico pensando sobre as coisas, assim, da vida, cara, eu meio que eu entro numa. Eu não sei se eu tenho algum. Eu não sei se é uma esquizofrenia ou se é um grau de autismo, eu não sei. Mas às vezes eu meio que eu saio da realidade, cara, e eu fico pensando outras coisas, né? E eu tava ali na parada, bicho, pensando outras coisas da vida, né, cara? E começou a me vir essa coisa do malthusianismo e tal, ideias pra falar no episódio de hoje, né, que eu não vou poder falar algumas delas, né? Mas eu tava pensando, pô, malthusianismo, não sei o que e tal. E eu tava. Eu tinha entrado nessa vibe que o cara tá fora da realidade, tá? Então eu tava meio pensando, pô, malthusianismo, pá, não sei o que. E nisso, cara, eu tava meio. Eu comecei, eu vou tentar demonstrar aqui. Se você tá ouvindo aí no, como podcast, dá um alt tab aí que eu vou demonstrar como é que eu tava, né? Então eu tava aqui, né? Tipo, olhando reto assim pra rua, assim, né? E daí eu comecei, bicho, como eu tava pensando em malthusianismo, me veio aquela metáfora do Gollum, né? Que o Gollum do Senhor dos Anéis é um personagem que a ideia do Gollum é o materialismo, né? Então, que é o cara que é focado muito no materialismo, né? O Gollum, ele não olha pra cima, né? No sentido de olhar pra uma transcendência. O Gollum, ele não olha pra frente, no sentido de olhar os seus semelhantes, né? O Gollum olha pra baixo, né? Pro anel dele, né? Então, o Tolkien, ele era um cara muito esperto, muito inteligente, e ele viu esse comportamento que alguns seres humanos têm, que é de você ser um cara extremamente materialista, né? E isso corrompe a tua alma e tal. É toda a metáfora lá do Senhor dos Anéis. Daí, bicho, eu tava, né? Eu tava pensando, né, nessas coisas, cara, e eu tava, tipo, normalzinho, assim, firmezinho, assim, retinho, né? Daí eu comecei a me curvar pra frente, assim, sabe? Eu comecei a ficar curvado, acho que é melhor fazer de lado aqui.
Eu comecei a me curvar pra frente e eu comecei, tipo, a coçar a mão aqui, cara. Me curvei pra frente, comecei a coçar a mão, tá? E comecei a rir, pensando, né? Maltusianismo. Porque eu tava sozinho, né? Eu tava, entendeu? Eu tava pensando nessas elites do materialismo lá, do Gollum. Tava pensando no Gollum, né? E eu tava, que é o cara, tipo, mesquinho, que só olha pra si mesmo, pra aquilo que tem. E fica rindo e pensando como é que eu vou me dar bem, não sei o que e tal. E eu tava aqui, né? Eu tava. O que é um negócio, assim, completamente louco, né? Você não deveria, tipo assim, você não deveria imitar o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Numa parada de ônibus. Só que eu tava meio fora da cabeça, né? Pensando, distraído, né? E beleza, né? Não tinha ninguém, né? Pelo menos eu pensava que não tinha ninguém. Ah, cara, que vergonha, bicho. Puta merda, cara. Bah, não vou contar essa história, bicho. Essa história não. Ah, meu. Essa história. Puta merda, cara. Ai, meu Deus. Tá, daí eu tava na parada, né? Eu vou fazer meio que eu tava de lado. Eu tava aqui com a mão coçando aqui, né? Eu tava. Tava pensando, tipo, em maquiavelismo, maltusianismo, né? Grandes corporações, não sei o que e tal, do episódio que eu ia falar. Eu tava. E nisso, cara, quando eu tava olhando reto, assim, né? Rindo, assim, com a meio curvado, assim, pra frente, assim. E nisso, cara, quando eu fico. Eu virei assim, né? E daí quando eu. Puta merda, cara. Quando eu fiz isso, cara, quando eu tava olhando pra cá, e eu virei assim, rindo, assim, coçando a mão, cara. Eu olhei, cara, o meu olho, assim, cara, bateu, tipo, direto assim no olho, cara. Tá ligado esses haitianos que ficam segurando umas passaginhas assim pra vender, tá? Tinha um haitiano que ele tava meio num canto meio escuro, tá? E ele, como ele já tem a pele um pouco mais escura, tá? Isso não é preconceito, é um dado objetivo da realidade sensível. Eu não vi o cara lá, né? E ele tava lá. Ele tava tipo sei lá, uns 2, 3 metros de distância de mim, né? E como eu tava de fone, eu não ouvi ele chacoalhar o negócio das passaginhas pra vender. E daí nisso, cara, eu peguei, eu tava. Daí eu virei assim. Eu virei, cara. O haitiano, cara. Ali que eu vi o medo no olhar de um ser humano na hora, assim, cara. O haitiano, cara, tinha os olhos bem brancos, assim, sabe? Ele arregalou os olhos assim, cara. Ele me olhou assim, tipo, eu vi a sobrancelha. Como é que é a sobrancelha? Isso aqui, né? Arregalou pra cima, assim, cara. E ele me olhou assim, muito assustado, bicho. Ele me olhou assim, sabe? Tipo, pensando assim, o que é isso, cara? O que tá acontecendo, cara? E eu aqui, E, meu, isso aí não. Ah, meu, que vergonha, bicho. Puta merda, cara. Que vergonha, bicho. Eu. E daí, bicho, daí ele me olhou assim, eu olhei pra ele, assim. Daí eu meio que eu me toquei o que eu tava fazendo. Eu meio que aquilo ali, dele ter me olhado assim no olho, assustado, meio me puxou de volta pra realidade, cara. E daí eu que tava aqui, né? Eu peguei, endireitei assim, virei assim, e fiquei olhando assim pra frente, assim, e ignorando assim que o cara tava do lado ali, chacoalhando a passaginho assim, cara. Me olhando super assustado, bicho. Eu fico, meu, eu imagino o que esse haitiano deve ter pensado, bicho. Ele deve ter pensado, caralho, eu vim pro Brasil pra me dar bem, que o meu país realmente é um país intancável. Eu vou pra um país um pouco mais tancável, né? Que é o Brasil aí, que os caras ficam chorando, intancável, positivo. Vai morar no Haiti pra você ver o que é um país intancável. E daí o maluco, tipo, vem pra cá, daí, tipo, tá trabalhando ali, um trabalho honesto, o cara tá trabalhando ali, vendendo as passagens pra comprar comida pra ele, pra família dele. Daí de noite aparece um cara ali, se coçando a mão e dando risada, assim, e olhando pra ele, assim. Meu, isso aí. Eu vou ter que pegar o ônibus hoje, tá? E isso aí, cara, eu vou pegar o ônibus em outra parada, pra não ter que encontrar o cara de novo, bicho. Porque aquilo ali me deixou muito assim, envergonhado, cara. Porque eu tava viajando, cara. Eu tava, tipo, tava lá, maltusianismo, Great Reset,
poder das grandes corporações e não sei o que, pá, 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 pá. Isso aí não. Ah, cara, que merda, né, cara? Que coisa horrível, cara. Essa não devia ter contado essa história, não, cara. Porque essa história aí é. Mas, enfim. É isso aí, cara. Mas isso é bom pro cara aprender, né, cara? Se você tá na rua, você tem que se concentrar. Mesmo que você esteja ouvindo música, você tem que se concentrar que você tá na rua, né? E você tem que olhar os cantos, assim, onde é que você tá, porque pode ter um haitiano ali e você não vai ver o cara. Eu não sei, cara, às vezes eu tenho vergonha das coisas, mas eu penso que eu queria ser que nem aquele, tá ligado? Tá ligado aquele cara lá, o Nicolas Ferreira, tá ligado? Eu queria ser que nem o Nicolas Ferreira, assim, sabe? Que o cara, assim, ó, bicho, eu não tô me importando com nada, entendeu? Eu não quero saber de nada, entendeu? Eu queria, porque assim, o cara que ele tá nessa vibe, assim, de não me importo com nada, assim, ele meio que é o. Que ele tá vivendo a vida, assim, de um modo mais livre. Ele tá muito mais livre do que eu, né? Então esses dias eu vi o. Não sei se tu viu isso, cara. Que o cara tava numa audiência de conciliação, tá? E não é só audiência de conciliação. Tá numa audiência de conciliação com o Nando Moura, tá? Processando o Nando Moura, pelo que eu entendi, né? Então ele moveu um processo contra o Nando Moura e eles tentaram marcar uma audiência de conciliação, tá? Então, assim, não era que o Nando Moura tava processando ele que tava tentando processar o Nando Moura por alguma coisa, sei lá, essas brigas de youtuber, um processa o outro e tal. E E o cara, bicho, o Nicolas, cara, o camarada estava literalmente no meio de uma motociata pró-Bolsonaro, que ele tava, sabe aquela bi, 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 mitou, bi, 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 bi. Ele tava lá, bi, 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 mitou, e um monte de gente, cara. E o cara, literalmente, o cara tava participando de uma audiência, cara, na garupa de uma moto, enquanto, ou seja, eu falei assim, caralho, maluco, esse cara. Porque num primeiro momento eu vi isso aí, eu achei, não, isso aqui é fake. Isso aqui deve ser fake, deve ser alguma montagem que fizeram, não sei o que e tal. Mas é 100% real, cara. 100% real aquilo. E o mais engraçado é a fala do advogado, do irmão do Nando Moura, que é advogado, né? E ele reclamando, não, ele tá cometendo um crime de trânsito, isso é uma falta de respeito, não sei, oh, moça, não sei o que, sabe? Eu acho que não tinha como o Nicolas desrespeitar mais, assim, o Nando Moura do que com aquilo que ele fez, cara. Não é tipo assim, porque uma coisa é o desrespeito de você não ir numa audiência, tá? Outra coisa é você ir e você xingar a pessoa, né? Porque isso também acontece em audiência. Agora, uma coisa é você ir numa audiência, cara, e você abrir a webcam e você tá no meio de uma motociata, bicho. Uma motociata do Bibibibibi, mito. Bibibibibi, né? Então o cara tava. Que é a motociata do que o Nando não gosta, do Bibibibibi, né? Então ele, tipo, eu imagino, cara, o Nando, cara, ele deve ter ficado assim muito puto, porque isso aí foi um. Foi assim um desrespeito, assim, num nível assim, máximo, assim, um nível assim que assim, tu olha assim e fala, meu Deus do céu, esses caras aí não. Esses caras não se importam com nada, tá ligado? E eu queria ser meio carudo, assim, né? Mas agora eu fiquei muito envergonhado com o negócio da Haitiano, né? Que eu tava ali, e eu virei e ouvi o cara. Mas acho que se eu fosse o Nicolas Ferreira, cara, eu ia continuar rindo, ia começar a pedir dinheiro pro cara e tal. Ó, te empresto 100, tu me devolve 500 e não sei o que, aquela coisa toda da usura e da agiotagem internacional que faz com que o Brasil seja um país subdesenvolvido. E propositalmente subdesenvolvido, né? Então existe um plano para que o Brasil não cresça, né? Isso aí tá lá desde o consenso de Washington. E bom, né? Muito que bom. E daí eu falei, caralho, bicho, o maluco assim tá num nível assim de foda-se, entendeu? O cara ligou o dane-se, não quer saber nada, não quer, eu tô aqui na motociata, cara. Porque eu acho que é mais feio, olha só, é menos feio, cara, você não comparecer à audiência de conciliação, né? E é, e é bom que o advogado do Nicolas até,
Ele até tentou dar uma defendida, assim, falou, ah, não, mas é que ele tá não sei o que. Ele tentou, entendeu? Ele até tentou deu uma encaixada ali, não sei o que, mas chegou uma hora que o advogado, ó, bicho, o advogado deve ter pensado, caralho, o maluco tá andando de moto no meio de uma audiência, meu Deus do céu, cara. E não é andando de moto indo pra audiência, não, cara, é andando de moto numa motociata lá do bip, 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 né? Mitou. E isso aí, cara, esses foram os dois fatos da semana, assim, que eu achei, assim, que talvez, né? Que merda, cara. Ah, cara, que vergonha, bicho. Tá louco. Isso aí não... Enfim, né? Mas isso aí já me aconteceu mais vezes também. Não de ficar imitando esses caras o Gollum, tá? Mas já me aconteceu várias vezes, cara, de eu tá, tipo, andando na rua e eu... Sabe o que me acontece às vezes, cara? Às vezes eu saio caminhar de tarde, né? Porque eu tô meio gordão, assim, né? Eu tô dando uma emagrecida. E eu saio caminhar do ponto A até o ponto B, e às vezes eu chego no ponto B, cara, e eu não lembro que eu caminhei, cara. Às vezes eu. Porque eu tô tão distraído pensando em outras coisas, cara, que eu caminho assim no automático e chego no lugar e eu nem vi que eu cheguei. Nem vi que eu cheguei. Sabe quando você tá caminhando com alguém, com um amigo seu, que você vai conversando, quando vê você chegou no lugar, né? Que tem até um ditado a caminhada com os amigos em curtas distâncias e tal. Tem todos uns ditados aí por trás disso. Mas no meu caso é tipo assim, quando eu vou caminhar, eu começo a pensar e quando eu vejo eu cheguei no lugar já. E daí já tá na hora de eu voltar, daí eu pego e volto. Daí quando eu volto, às vezes eu tô pensando também, cara. E eu nem percebo que eu voltei pra, sabe? Quando eu ver, cara, eu vejo assim, eu tô em casa, bicho. Eu não sei que loucura isso. Não sei se isso acontece contigo também, ouvinte. Mas é mais ou menos assim a minha cabeça, né? Inclusive eu tenho que fazer meio força pra voltar pra realidade muitas vezes, né? Às vezes tem coisas que te puxam pra realidade, né? Que nem a expressão do haitiano com muito medo da minha pose ali e tal. Aquilo ali me puxou pra realidade na hora, assim, já me puxou. Mas é brabo isso aí, cara. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Tinha uns camaradas dizendo que não gosta de me ouvir tomando água, não gosta de ASMR de água, ó. Que diz que é nojento e tal, beleza, tudo bem. Tá, não. Então eu vou cortar umas partes que eu tô tomando água aqui, cara. É o seguinte, pra agradar o ouvinte. Bom, malthusianismo, tá? Tá. Por que eu vou falar disso, cara? Mas vamos falar então assim, ó. Bom, existia um camarada, tá? Chamado Thomas Robert Malthus, tá? Que era um inglês, né? Não sei de que parte da Inglaterra ele era, tá? Da Inglaterra do Reino Unido, né? Aliás, vamos ver isso aqui agora, aqui. Já, só pra te confirmar aqui, ó. Thomas Malthus. Clérigo inglês, escolar, economista influente, babá, diz em inglês, cara. Ó, ele nasceu em Westcott, no Reino Unido, e morreu em Bath, no Reino Unido. Nasceu em 1766 e morreu em 1834. Que mais aqui? Tá, então existiu esse camarada aí, vou ver se eu consigo botar uma foto dele na tela, tá? Até um cara não era um cara tão mal apessoado assim, né? Ele era até um cara assim, tem uma cara meio de inglês. Então olha pra ele, esse cara tem uma cara de inglês, né? E inclusive, assim, só fazer um parênteses, né? Cara, se tu quer ser liberal, tudo bem, cara, mas tem uns caras no Brasil, assim, que eles, porque eu sou liberal, né? Tu já viu? Tem uns caras, não, porque eu não sou liberal desses modernos, eu sou liberal clássico. Tu já viu esses caras tinha um professor meu que era assim, eu sou o liberal clássico, né? Daí sabe esses caras que vão nos eventos de liberalismo que o cara vai põe uma gravatinha borboleta, o cara põe
como é que é o nome daquele negócio que... Um suspensório, né? Põe um suspensório, uma gravatinha borboleta e o cara vai nos eventos de liberalismo e tal, que é o liberal brasileiro francês, né? Francês não, inglês, né? O liberal inglês brasileiro, o liberal brasileiro inglês, né? Que é o cara que não entendeu que ele mora no Brasil e que o liberalismo muitas vezes é usado como uma ferramenta de dominação do país dele, né? Mas ele defende o liberalismo inglês, porque princípios, porque valores, não sei o quê. Bababababá, aquela coisa toda. E daí, seguindo os caras ficam, não, porque eu defendo o liberalismo inglês. Eu falei, ah, é? Você defende mesmo, cara? É, pô, bacana, bacana. Você é a favor da escravidão, então, meu bom? Você é malthusianista, então, meu bom? Daí os caras, não, peraí, não sei o que, não, porque isso aí o começo foi isso aí, né, cara? Não sei, tô perguntando, né? Cara, o brasileiro é um negócio. Ah, meu, é muito louco, né, cara? Por isso que o país não vai resolver, cara, enquanto as pessoas não tiverem educação, cara. Por isso que isso e educação é um negócio a longo prazo, cara. E por isso que eu não vejo tanta salvação pro Brasil num futuro tão próximo, né? Esses dias eu tava vendo um canal do YouTube de um cara, não vale nem a pena citar ele, né? Que ele era meio do liberalismo, tá? Ele falando sobre liberalismo, não sei o que e tal. E daí atrás, no quarto do cara, bicho, tinha um pôster do Enéas. Daí eu falei, peraí, por que, cara? Por que, meu Deus do céu, cara? Eu olhava o cara falando e eu ficava imaginando o Enéas atrás. Eu ficava imaginando o pôster do Enéas atrás, o pôster do cara refutando ele assim, não é isso aqui, não sei o que e tal. Seu vendido, seu entreguista, né? Vossa Excelência é um traidor da pátria, que ele dizia pro Fernando Henrique Cardoso. Então meio que a gente tem um problema educacional, assim, que o camarada acha, tipo assim, que existe isso do liberal clássico inglês no Brasil, que existe o liberal que tem um pôster do Enéas atrás no canal. Tem isso aí, tem, cara, no Brasil. Por quê? Porque eu acho que é um problema educacional, bicho. Isso aí é difícil e é um problema que não é fácil você resolver, tá? Mas enfim, né? Voltando aqui, né? Então existiu um camarada aí que eu botei na tela a foto dele, que é o Thomas Robert Malthus, né? Ele escreveu, tá, em 1798, né, um livro, ele escreveu de forma anônima em 1798, um livro chamado An Essay on the Principle of Population, que seria um ensaio sobre os princípios da população, algo assim, tá? Depois esse livro ele foi publicado em 1803, né, com o nome do Malthus, né? Mas em um primeiro momento ele foi publicado de forma anônima. Então, publicou em 1798, anonimamente. 5 anos depois se atribuiu a ele, ele reconheceu que foi ele e foi publicado a partir daí com o nome dele. E nesse ensaio, né, que vai aparecer na tela aí, se eu conseguir, eu vou botar a capinha dessa obra dele, tá? Nesse ensaio sobre a população humana, o Hobbes... Por que eu tô falando Hobbes, cara? Ah, por causa que é Thomas, né? Não sei. O Malthus, vamos falar Malthus. Concentra a cabeça aqui, Malthus, vamos falar Malthus. É pra falar Malthus, né? Tá. O Malthus, ele vai fazer umas considerações sobre... Vai ser um dos primeiros caras, eu acho, cara, a estudar os padrões de crescimento populacional humano, tá? Então, nesse ensaio dele, ele vai falar que ele vai ter uma teoria, né? Que é uma teoria meio... que isso me lembrou muito... Essa teoria do Malthus me lembra muito um diálogo, um monólogo do Matrix. Sabe os monólogos do agente Smith? Tem uma hora que ele tá interrogando o Morpheus e ele tá falando sobre a espécie humana e tal. Que ele diz que ele não considera a espécie humana um mamífero, né? E por que ele vai ter toda uma argumentação por trás disso, né? Que ele diz que os mamíferos, eles têm um padrão de crescimento que entra em harmonia com o meio, né? Então, se tem comida, eles vão aumentando a população. Se acaba a comida, não vai aumentar a população, né? E o agente Smith, lá do...
Eu não sei se eu falei certo, se eu falei errado. Acho que eu falei um monólogo. Eu falei monólogo do Agente Smith, tá? Não sei se eu falei Morpheus, agora eu tô meio louco da cabeça. E daí nesse monólogo ele vai falando, pá, não sei o que. Mas o humano ele parece mais com o vírus, porque o vírus ele se propaga e vai se propagando e até ele não tem um limite de crescimento, né, populacional. Né, e o vírus destrói o hospedeiro, né? O agente Smith vai dizer que o ser humano, por esse critério dele, é mais próximo de um vírus do que de um mamífero. Tá? Por que eu tô falando isso? Né? Eu tô falando isso porque o Malthus ele vai olhar para os animais e ele vai ver essa constância. Né? Então ele vai olhar para os animais e ver, olha, esses animais eles vão crescendo em população até ter alimento. Daí depois, quando acaba o alimento, a população estabiliza. Né? E não só estabiliza, meio que a natureza já cria o predador para diminuir a população. Então existe meio que um controle orgânico, natural das populações de animais. Então os animais eles vão crescendo, mas eles têm um limite. Né? É a mesma. Só que ele vai olhar para o ser humano e vai dizer, olha, o ser humano não é assim. Né? O ser humano ele vai crescer além dos limites possíveis. Né? Então ele tem um gráfico bem famoso. Né? Vou tentar botar na tela aí, na edição. Que o Malthus ele vai defender o seguinte: a produção de alimentos mundial ela cresce num nível aritmético. Então ela vai crescendo aos pouquinhos. Né? Já a população humana ela vai crescer num nível geométrico, ou seja, ela vai crescer muito mais rápido do que a produção de alimentos. Tá? Então ele vai fazer essa distinção. A gente produz alimentos numa velocidade X e a população humana cresce numa velocidade, sei lá, 7, 8 vezes mais que isso e cada vez vai crescendo mais e mais e mais e mais. Né? Ele tinha um dado que ele dizia era que a população de uma determinada região dobra a cada 25 anos. Né? Não sei até que... talvez na época dele fosse verdade, hoje não é. Tá? E bom, o Malthus, ele vai seguir e ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, olha, o crescimento da população, né? Então você vai... Como você cresce mais a população do que produz alimento, você vai gerar um problema. Tá? Esse problema seria uma grande fome. Né? E essa fome ela vai levar a guerras e ela vai levar a doenças. Né? Então seria ali talvez a origem dos cavaleiros lá do Apocalipse, né? A fome, a guerra e a doença e tal. Isso aí sempre anda tudo junto, né? E o Malthus vai dizer, cara, que a fome, né, a guerra e as doenças, elas são um mecanismo natural, tá, para regular a população humana. Ou seja, a população humana vai crescendo, 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 e quando cresce muito, gera-se uma grande fome, ou uma grande guerra, ou uma grande doença. Tá? Daí esse evento catastrófico vai reduzir a população do planeta, tá, para níveis mais baixos. Tá? E daí depois o ser humano vai começar a reproduzir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá? E isso acontece de uma maneira, segundo o Malthus, né, isso acontece de uma maneira cíclica. Né? Então a população vai crescendo fora de controle, tá? Começa a faltar alimento e vai crescendo mais, 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 e faltando alimento. Isso aí dá uma fome, ou uma guerra, ou uma doença. Né? Pega a doença, por exemplo, o cara que tá com muita fome e o cara vai lá e resolve comer um morcego. Né? Entendeu? Isso aí gera uma doença. Né? Que vai gerar uma epidemia, que vai gerar... Tá? Então, e isso vai matar milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas, cara. E isso aí vai reduzir a população. Então existe esse ciclo humano populacional que seria tipo um ciclo da desgraça, né? Então a população cresce e daí depois que ela chegou num certo nível, isso aí dá um problema, né? As pessoas morrem. Né? E daí depois as pessoas crescem de novo, a população, e depois as pessoas morrem. Depois vai de novo crescendo e morrendo, tá? Então esse seria, na visão do Malthus, né, o ciclo natural da espécie humana. Né? Então a população humana ela é controlada através desse tipo de mecanismo de fome, guerra ou doença. Contudo, né, o Malthus ele estava errado. Né? Então isso aí é em teoria, tá, ele foi refutado. Porque nunca é fácil você refutar alguém. Né?
Mas ele foi refutado, sim, depois existem pessoas que discutem a obra dele. O Malthus, quando ele vai fazer essa argumentação dele, tá? Ele meio que ele vai fazer desconsiderando certas coisas, tá? Vou te citar duas coisas que ele desconsidera. Ele desconsidera bem mais coisas, tá? A primeira coisa que ele desconsidera, quando ele vai fazer essa previsão dele sobre a população e o negócio dos alimentos, é o seguinte. A tecnologia, ela tem um fator, ela é muito importante para você aumentar a produtividade, né? Então, na época dele, quando a gente está falando em que esse livro foi publicado em 1803, tá? 1803, só para ter uma noção, o Brasil ainda não existia como Brasil, tá? Ele era tipo uma colônia. A família real veio pro Brasil em 1822, né? Foi 20... Não, 1808, perdão. 1822, se eu não me engano, foi a independência, né? Então eles vieram em 1808, né? Então esse livro ele foi publicado 5 anos antes daquela confusão napoleônica e tal, né? Então o Brasil ainda não existia como o Brasil, existia como uma colônia e tal. Apesar de já ter sido descoberto há muito tempo, né? Então naquela época a produção de alimentos era uma coisa assim muito difícil, né, cara? Muito primitiva, né? Os caras tinham que pegar uma enxada e ir cavando a terra com enxada, né? Isso é um negócio impensável hoje em dia, né? Hoje em dia, para você cavar a terra para plantar, você pega um trator, tá? Conecta atrás do trator uma ferramenta de aragem e vai arrastando aquela ferramenta pela terra e vai fazendo os buracos para ti, né? Mas naquela época o crescimento, assim, a agricultura era muito lenta, era muito ruim, né? Até para plantar semente, né? Não sei se tu conhece como é que era antigamente. Antigamente os caras botavam, ou os caras plantavam a semente na mão, dentro da terra, né? Ou os caras faziam tipo uma ferramenta, que é um negócio que tu abre, parece que tu põe a semente dentro e daí crava no chão e abre assim. Eu não sei explicar, se eu achar uma foto eu vou botar na tela, se eu não achar. Provavelmente eu não vou achar porque eu não sei nem o nome dessa ferramenta, né? Mas é uma ferramenta bem primitiva, cara, tá? E as colheitas também, era tudo colhido manualmente, não tinha tecnologia de colheitadeira. As colheitadeiras eles aproveitam hoje, cara. Cara, 99,99% dos grãos de uma área a colheitadeira consegue pegar, se for uma colheitadeira muito boa, tá? Só que na época não era assim, né, cara? E na época era tudo muito primitivo, então o Malthus ele meio que subestimou o papel da tecnologia no aumento da produtividade agrícola, né? Então, você pega, por exemplo, o Brasil, tá? A população do Brasil, ela veio num patamar e veio crescendo, tá? Só que olha só que loucura isso, cara. A produção de alimentos no Brasil, cara, cresceu exponencialmente. Ou seja, ao contrário, a produção de alimentos no Brasil cresceu num nível, assim, cara, muito maior do que o nível da população brasileira. A ponto da gente poder exportar muita comida para muitos lugares do mundo, tá? A gente alimenta aí 1 bilhão de pessoas, tá? Então, assim, o papel da tecnologia, né, ela acabou sendo subestimado pelo Malthus, né? Porque o Malthus não enxergou, né? Aliás, uma das primeiras coisas tecnológicas que foi feito, né? Mas não é nem na agricultura, é na pecuária, né? Tinha um cara, não vou lembrar o nome dele, mas era lá na Inglaterra também, que ele era um criador de ovelhas, né? E ele criava as ovelhinhas dele lá. E vamos dizer, sei lá, ele tinha 100 ovelhas, né? Ele falava, olha, eu preciso vender algumas pra conseguir material pra construir minha casa, eu preciso vender algumas pra comer, eu preciso de algumas pra lã. E esse cara, ele parou e pensou, cara, as ovelhas elas nascem de diversos tamanhos, né? E se eu só comesse as ovelhas pequenas, e se eu só usasse as ovelhas pequenas para lã e tal, e se eu abatesse só as ovelhas pequenas, né? Daí ele começou a guardar as ovelhas maiores e foi nas outras fazendas, comprou as ovelhas maiores, depois em outras fazendas comprou as outras ovelhas maiores, e começou a cruzar ovelhas maiores com ovelhas maiores, e aí os terneirinhos, os bezerrinhos, acho que chama bezerro, que cresceram, começou a nascer uns terneiros grandes, né? Ou seja, o cara fez uma seleção genética e aumentou o tamanho das ovelhas, ou seja, ele conseguiu aumentar a produtividade de carne de ovelha na mesma
como eu vou dizer, na mesma área, cara. Isso é um negócio assim que... E daí tem também outra coisa também que tem, é o negócio do chinês, né? O chinês que inventou até onde eu saiba, não tenho certeza disso. Mas o chinês inventou o fertilizante, meio por acaso também, né? O chinês ele se alimentava de peixe, né? Comia muito peixe, sempre teve muita gente lá, eles começaram a pescar bastante. E foram pescando, pescando, pescando e pô, o peixe, quando a sobra do peixe, né, que é os ossos do peixe, a cabeça do peixe, você não vai comer o olho de peixe, né? As barbatanas, que é um negócio que não é comestível, eles vão, né, pá, isso aqui cheira mal se a gente deixar aberto aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai enterrar esses ossos de peixe e tal, vamos botar os ossos tudo enterrado. Daí o chinês viu que ali onde eles enterravam os ossos, as plantações cresciam melhor. Né? Daí eles começaram a botar osso de peixe junto nas plantações e assim que foi surgindo a ideia de fertilizante. Né? Os primeiros fertilizantes foram fertilizantes feitos no negócio do peixe, né? Com o osso de peixe. Né? Então, e o Malthus ele desconhecia tudo isso, né? O Malthus ele meio que ele subestimou talvez o papel da tecnologia na produtividade de alimentos, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, né, que depois eu tenho que falar da solução do Malthus, né? O segundo ponto é o negócio que ele subestimou outra coisa também, que é a vantagem do crescimento populacional. Porque o crescimento populacional ele não é algo 100% negativo, tá? E eu botei aqui entre parênteses aqui inovação, tá? Assim, ó, quando você tem uma população muito grande, né, a tendência, né, justamente por ter uma população muito grande, é que você consiga aleatoriamente apareçam seres humanos muito mais inteligentes naquela população. Que seria ali o 1% das pessoas com um QI altíssimo, que é um negócio meio do acaso. Que a pessoa meio que deu sorte ou azar de nascer muito inteligente. Mais azar do que sorte, eu diria. E essas pessoas, né, então, que são as pessoas mais inteligentes da humanidade, elas acabam operando ali, vivendo na sociedade, e elas geram toda uma inovação, né? Então, por exemplo, esse maluco aí que começou a cruzar a ovelha para fazer umas ovelhas maior, esse cara ele só existiu porque tinha uma população grande. Se fosse uma população pequena, a probabilidade de existir um cara desse seria menor, né? Você pega o exemplo do Uruguai, né? Por que às vezes eu fico falando mal do Uruguai, né? O Uruguai, ele tem 12, se não me engano é 12 milhões de pessoas, não, 4 milhões, perdão, deixa eu ver aqui. Eu já vou dizer, vou pesquisar aqui na hora pra você aqui, ó. População do Uruguai. População atual, 3.498.614. 3 milhões e meio de pessoas, tá? Apenas, guardou aí 3 milhões e meio, tá? Agora, a população do Rio Grande do Sul, tá? É uma população que tem 11,29 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem quase 4 vezes mais população que o Uruguai, tá? A área é um pouco maior também no Rio Grande do Sul, mas a gente tem 4 vezes mais pessoas que o Uruguai, tá? Agora, por que isso é importante? É importante porque como tem gente, tá? Pensa assim, por que o Uruguai nunca mais ganhou uma Copa do Mundo? Tá? O Uruguai nunca mais ganhou uma Copa do Mundo porque não há material humano, entendeu? Não há gente o suficiente para que no meio daquele povo todo nasça um gênio, nasça um Ronaldinho Gaúcho, nasça um Ronaldão, entendeu? Nasça um Neymar da vida. Em compensação, o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, cara, a tendência é você achar um Neymar ali no meio. Uma hora ou outra você acha um Neymar, uma hora ou outra você acha um Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque existe uma população grande. Então, como a população é muito grande, você tem um pool genético, por assim dizer, maior, e você consegue ter pessoas com habilidades superiores, né? E essas habilidades superiores são habilidades que puxam a humanidade como um todo para cima e resolvem muitos problemas, né? Então, você resolve, por exemplo, problemas de doença, né? Então, o Malthus falava que uma das coisas
que ia destruir a população seria a doença, né? Mas populações grandes têm pessoas muito inteligentes que vão lá e resolvem a doença. O cara estuda ali, 10, 15 anos e resolve. Resolve a malária, resolve uma dengue, resolve várias coisas, né? Então, a população, né? Inclusive, só fazer um parênteses aqui, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Meu Deus do céu, falei 40 minutos já. Inclusive, isso é um parênteses que explica por que a América Espanhola é inferior à América Portuguesa. Tá? Por quê? Porque no Brasil, você tem, sei lá, 200 milhões de pessoas pensando o Brasil, pensando como melhorar o Brasil. Então você pega, por exemplo, esse dia eu me dei conta disso quando eu tava vendo tava assistindo um programa do Mafinha com o Ratão lá e um camarada lá Nordeste pilado, né? Eu fiquei pensando assim, cara, olha só que louco isso, né, cara? Então o Ratão aqui mora aqui no sul, tá? Mora lá em Porto Alegre. Né? O Mafinha, se eu não me engano, ele mora no Paraná, tá? Ou seja, muitos quilômetros de distância, tá? E o cara lá do Nordeste pilado, não sei em qual parte do Nordeste pio que ele mora. Espero que ele more no melhor estado do Nordeste, que é do menos pior de todos, que é o Ceará, né? O Ceará até que não é tão ruim, assim, né? Você vai ter uma hora ou outra um governador passando por cima dos outros com um trator, isso vai ter de vez em quando. Vai, tá? Isso aí não. isso aí acontece, tá? Isso aí isso aí, de vez em quando tem isso aí, né? Mas o Ceará, eu conheço gente do Ceará, dizem que o Ceará não é tão ruim, né? Mas eu fiquei pensando, olha só, cara, tem um cara do Rio Grande do Sul conversando com um cara do Paraná, conversando com um cara do Nordeste, né? Os três pensando como tentar resolver o Brasil, sabe? Como resolver o problema do Brasil. Então, o fato do Brasil ser muito grande significa que tem muitas pessoas tentando pensar o Brasil. Agora, tu pega um país tipo o Uruguai, que tem 3 milhões e pouco de pessoas só, não tem nem 4 milhões de pessoas, vão ser só 4 milhões pensando o Uruguai. Ou seja, é menos gente pensando como resolver os problemas do Uruguai. E a mesma coisa a Argentina, tem pouca gente, tem pouco argentino pensando como resolver os problemas da Argentina. Assim como tem pouco paraguaio pensando como resolver o problema do Paraguai. Ou seja, o fato da América Espanhola ser muito pequena, ter vários paisecos, né, isso dificulta a integração e dificulta a resolução de problemas comuns, né? Então, se cada um tem um problema, meio que um estado fica tentando passar a perna no outro, dessa da América Espanhola. Enquanto que o Brasil não, o Brasil é tudo junto, um monte de gente junto, pensando como resolver, né? Por isso que o Brasil, cara, dos países da América Latina, ele tá numa situação menos pior de todas, cara. Se você nasceu no Brasil, você tem a sorte de viver talvez no melhor país da América Latina. Ah, mas eu sou um cara que nasceu em São Paulo, tô ferrado, não tenho perspectiva. Ok, tudo bem, né? Ah, eu nasci no Maranhão, Homero. Mas tem o Maranhão. O Maranhão é meio foda também, né, cara? O Maranhão é difícil, cara. Tem o Sarney lá, cara. Pá, é brabo o Maranhão, cara. Mas ao mesmo que você tenha nascido no Maranhão e você não tenha muita perspectiva, ainda assim, se você quiser, você pode sair do Maranhão, tá? Sem muita dificuldade. Agora, tu sair de um outro país, sei lá, de uma Venezuela, pra entrar numa Argentina, bah, tu tem que ver passaporte, tem que... Cara, é toda uma mão que você vai ter pra fazer, tá? Ah, mas o Chile é muito bom, cara. É bom pra caramba. Estão queimando igreja. É no Chile que estão queimando igreja, né? Eu acho que sim, né? Ou é na Nicarágua. Não me lembro, cara, né? Mas o Chile é aquele caso, né, que eu falei, né? O Chile e o Uruguai, né? O Chile e o Uruguai são são os casos que mostram que você ter um IDH bom não significa que aquele país seja necessariamente bom, né? Então não há uma correlação direta entre IDH e ser um bom país, né? Porque os caras estão no Chile, os caras estão cheios de dinheiro lá, cara. Tão cheios de dinheiro, tá? Sempre tiveram dinheiro. Só que adianta você ter um monte de dinheiro se a tua população tá tudo esfarelada mental, com pronome neutro, com boa tarde a todos, não sei o que. Não adianta, tá? Então a parte material é importante, tá? É importante que um país seja materialmente bom, claro que é, mas a parte da alma do país ter uma alma própria, isso aí também é importante, né? O Chile não tem cultura própria, o Chile é um país totalmente globalizado, o chileno ele não tem um negócio de eu sou o chileno e tal, ele é meio que ele adotou a cultura internacionalista
da nova ordem mundial que começou depois do término da Guerra Fria e ficou ali, cara. Então os caras tudo esfarelaram a cabeça, né? O Canadá também é outra. O Canadá é outro exemplo, né? O Canadil é intancável. Como é que você vai morar no Canadil, cara? Você vai morar no lugar que tem o cabeçulinha lá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, vamos se respeitar. Eu vou. Vamos voltar pro assunto que eu tô saindo eu tô saindo do assunto, tá? Mas só pra fazer um parênteses, né? Pra te explicar que você ter bastante gente nem sempre é ruim, né? Porque você aumenta a probabilidade de você ter esses caras que são muito bons, né? E você aumenta a chance de resolver um problema também, né? Que nem eu falei o exemplo do ratão aqui no sul. Daí muitos quilômetros depois tá lá o Mafinha também tentando pensar o Brasil, como resolver o Brasil. Daí tem um outro cara lá no Nordeste tentando pensar e resolver o Brasil. Vai ter uns caras lá da família real brasileira tentando resolver o Brasil lá no Rio de Janeiro. Vai ter os caras lá em Brasília, entendeu? Essa coisa do país ser grande, ter uma população muito grande e ter um material humano muito grande, muito vasto e muito bom, acaba sendo algo benéfico para o país, né? Por isso que as grandes potências elas são como se fosse um paizão, né? Os Estados Unidos é um paizão enorme, a União Europeia é um monte de paizinho, mas junto é quase como se fosse um paizão enorme, né? A China, a Rússia, né? Então o país ser grande é muito importante, cara, justamente por essa coisa toda, né? Que eu tava voltando, né? Falando no malthusianismo. Então, assim, são dois fatores, né? Existem outros fatores, né? Mas então, o primeiro fator que eu te disse é o crescimento tecnológico, né? E o segundo fator é o fator da inovação que ocorre mais frequentemente em países com grandes populações, tá bom? Então, não quer dizer necessariamente que ter muita gente vai ser ruim, tá? Então, meio que o Malthus ele foi refutado, né? Mas ele tinha uma solução para o problema, né? A solução do Malthus era bem interessante, cara. Que a solução do Malthus era controlar a natalidade através da moralidade. Então ele dizia que as pessoas tinham que se controlar mais os impulsos sexuais para se reproduzir menos. Então ele tinha a ideia de que a moralidade pode controlar a taxa de natalidade e evitar esse ciclo humano da desgraça, né? Que nasce um monte de gente, daí tem fome, daí as pessoas morrem. Nasce um monte de gente de novo, as pessoas fome, daí a pessoa morre. Nasce um monte de gente de novo, daí tem uma guerra, as pessoas morrem. Né? Então, para evitar esse ciclo todo, ele dizia que o único modo é você ter um sistema moral, né, que faça com que as pessoas não se reproduzam tanto. Tá? Então, essa seria a solução do Malthus. Não sei se está sendo útil esse episódio, não sei se tu já conhecia tudo isso que eu tô te falando, cara. Se você não conhecia, se eu falei para ti uma novidade aqui nesse episódio, cara, eu peço por favor você deixa o like aí no vídeo, tá? Para ajudar na divulgação, para ajudar o canal. Bom, seguindo aqui. E bom, né? O Malthus ele foi refutado, né? Ao longo do tempo assim ele foi refutado, mostraram que ele estava errado, né? E as pessoas, pô, tá refutado e tal, as pessoas deveriam seguir a vida, né? Pô, deu, né? Refutaram e deu e tal. Pô, vida que segue e tal. Só que não, né? Ai, cara. Bom, existiu um outro. Mas assim, só pra te. Antes de eu começar a falar sobre uma outra coisa. Então, só pra te resumir, assim, caso você quiser saber o que é malthusianismo em uma frase, assim, ó. Malthusianismo em uma frase, tá? É a ideia de que tem gente demais no planeta. Então, se você acredita que tem gente demais no planeta, você, de certo modo, é um malthusiano. Agora, esse tem gente demais no planeta, isso tem a ver toda uma explicação e tal, mas eu tô tentando explicar numa frase só. Então, o malthusianismo é a ideia de que existe muita gente no planeta, tem gente demais no planeta. E bom, os caras, quando o Malthus foi refutado, as pessoas meio que não pararam de estudar o Malthus, né? Então, em 1877, né, ou seja, 67 anos depois da publicação, depois que o Malthus tinha morrido já, tá, existiu um camarada chamado Dr. Samuel von Holten, né, que era mais um liberal, tá? Não era um liberal inglês, mas era um liberal, como é que fala? Dutch. O que é Dutch? Dutch é holandês, eu acho. Dutch ele é holandês, né? Eu acho que é holandês, né? E esse cara,
o liberal, esse Dutch aí, esse Dr. Samuel von Holten, né? Ele cunhou um termo, né? Ele era parte de uma sociedade de estudos malthusianistas e ele cunhou um termo que ficou conhecido até hoje como neo-malthusianismo, né? Então, que ele pega a ideia do central do Malthus, que é a ideia de que existem pessoas demais no planeta, e tenta continuar desenvolvendo as teorias a partir disso, né? Então, essa ideia que em um primeiro momento foi refutada, as pessoas pegaram e seguiram alguns anos depois e continuaram estudando. E o que fala o Dr. Samuel van Holten, né? Ele vai dizer que a ideia, né? Ele vai ter várias ideias assim e ele acredita de fato que tem gente do mais do mundo e ele acredita que é um problema ter muita gente no mundo, né? Então ele vai dizer o seguinte: é preciso que seja controlada a população mundial, né? E ele vai falar que o controle, e aí que é a virada desse cara com relação ao Malthus. O Malthus acreditava que o controle era feito através de um sistema de moralidade, né? Agora, esse neo-malthusianismo, a volta que é dada é a seguinte: você pode ter um sistema de moral ruim, né? Mas se você controlar a natalidade, né? Você com métodos contraceptivos, por exemplo, você consegue resolver o problema malthusianista, né? Então, as pessoas podem ser extremamente degeneradas, né? Que era contra a ideia do Malthus. O Malthus dizia: ó, você tem que ser um cara religioso, você tem que seguir as coisas e tal, seguir Deus e tal. Agora, esses neo-malthusianistas, eles diziam: ó, você pode ser um cara degenerado, não tem problema, né? Você pode ter... Mas a gente vai criar aqui uns métodos contraceptivos e daí, se der algum problema, se tiver um filho fora do planejamento, você pega e você tira o filho. Você tira, né? Remove, assim. Não pode falar muito... Não dá pra falar a palavra que começa com A aqui, que é a palavra correta, né? Mas você se livra do problema, tá? Que a vida humana se torna um problema dentro do malthusianismo e você se livra desse problema, tá? Você vai se livrar de um problema, né? E aí você vê a maldade, né? Você vê a vida humana é tratada como se fosse um problema, né? Bom, seguindo, né? Esse cara, o Dr. Samuel von Holten, ele tinha uma visão de mundo, tá? Que, assim, em termos de costume, ele era um cara, assim, ele era meio defensor de políticas como progressismo, né? O que a gente entende como progressismo hoje. Ele era a favor de políticas de controle de natalidade. Ele era a favor da pauta feminista, por assim dizer, aquela questão daquela palavra com A que eu já falei, né? E a ideia do neo-malthusianismo é usar políticas públicas para controlar o crescimento populacional. Ou seja, você não vai usar o sistema de moralidade para controlar o crescimento populacional, né? Mas você vai usar o Estado, você vai usar políticas públicas para isso, né? Então, ao invés de você conscientizar um casal que eles não devem ter muitos filhos, você, tipo, com uma visão talvez mais religiosa, de você ser responsável com a tua criação e tal, ao invés disso, ele vai dizer o seguinte: ó, cara, faça o que você quiser fazer aí, tá? E se você tiver filho, cara, você passa aqui na clínica que a gente resolve o teu problema. A gente vai resolver o teu problema, tá? Então você acaba resolvendo o problema das pessoas, tá? Então, de novo, né? Malthusianismo, a ideia é que existe gente demais no planeta, tá? E a solução, pelo que eu entendi do Malthus, tá? Eu posso estar errado. A solução, pelo que eu entendi, é uma solução moral. Você faz uma moralidade que as pessoas entendam que não deve ter tanto filho, né? Agora, o neo-malthusianismo, ele já é ele esquece essa questão de moralidade e você fica só na questão de métodos contraceptivos, tá bom? Mais ou menos isso, né? Isso aqui eu cortei várias partes da coisa que eu tinha para falar aqui para não dar problema pro canal do Hernani, tá? Existe um outro conceito moderno que seria um ramo, tá? Na minha opinião, tá? Do neo-malthusianismo, né? Que é um conceito bem moderno. Quando eu digo moderno, é criado há 2 anos atrás, tá? Que é um conceito chamado... isso aqui é ruim de falar, cara. Tá, vamos lá. Bom, existe um conceito moderno
chamado Great Reset, né? Seria o grande restart, o grande recomeço, né? Esse Great Reset ele foi idealizado pelo Fórum Econômico Mundial, tá? Existem livros falando sobre isso, inclusive, né? E aí que é uma coisa que o Olavo falou bem acertado, né? Não há nenhum movimento humano, político, assim, coletivo, que não tenha começado antes na literatura, né? Então existe uma literatura que está escorando essa ideia do Great Reset. Vai aparecer um livro aí na tela, se eu lembrar de colocar, tá? Que você pode pesquisar e você pode ler, tá? Isso aí não é teoria nenhuma da conspiração. Isso existem livros, existem vários estudiosos, existem vários fóruns que as pessoas discutem isso, né? No mundo que você vive, tá? Então não é teoria da conspiração. Isso é um conceito que existe, tá? De um modo geral, assim, o que dá pra falar aqui sobre o Great Reset, sem ter problemas, é o seguinte. Existem 3 pilares do Great Reset, tá? Que é o Green Growth, Smarter Growth and Fair Growth, tá? O que significa isso, né? Seria o crescimento verde, né? O crescimento inteligente e o crescimento justo, né? E isso parece muito bonito, né? Pô, que bonito isso aí, cara. Olha só, cara. A humanidade ela vai crescer de um modo verde, ou seja, você vai ter um crescimento verde. Ela vai crescer de um modo inteligente, ou seja, o crescimento não vai ser burro, né? E ela vai crescer do modo justo. Olha que bom que vai ter justiça no mundo, né? Olha que ideia bonita, cara. Olha que negócio maravilhoso, né, cara? Parece muito bacana, né? Isso aí do negócio do Great Reset, né? Bom, eu vou te explicar o que é o que são, pelo menos na minha interpretação, baseada nas coisas que eu li, esses 3 pilares do Great Reset, né? Que seria o crescimento verde, o crescimento inteligente e o crescimento justo, né? O crescimento verde nada mais é, tá, do que uma pauta ambientalista, tá? Quando se fala em crescimento verde, se está falando em crescimento de um modo ambientalista, né? Não, assim, não dá pra falar muito no YouTube sobre o ambientalismo, senão você vai arrumar problema, tá? Mas eu vejo isso como uma forma de países ricos controlarem remotamente países pobres, tá? Essa é a minha opinião sobre o crescimento verde, né? E as pessoas que idealizaram, e isso é muito interessante tu ver a hipocrisia, porque os caras, isso aí principalmente é um negócio mais europeu, né? Os caras, não, porque precisa ter crescimento sustentável, crescimento verde, assim, beleza. Tudo bem, concordo, tá? Daí agora os caras estão queimando carvão, cara. Quer dizer, tipo, f***se, né? Então, o crescimento verde, ele funciona até começar a encarecer conta de luz, até as pessoas começarem a ser desempregadas, até as pessoas começarem a ser demitidas. Daí quando as pessoas começam a demitir, começa a quebrar a indústria, né? Porque é isso que a consequência é essa, né? A preocupação ambiental ela é agregada dentro do valor do preço de um produto. Então, quanto maior a preocupação ambiental, geralmente maior o preço do produto, né? Então, produtos verdes são produtos mais caros. Produtos mais caros são produtos que o pobre não pode comprar. Logo, é uma forma de você tirar o pobre do mercado, tá bom? Mas daí os caras, não, agenda verde, quer dizer, começou a desempregar o pessoal, daí foda-se a agenda verde. Daí os caras estão queimando carvão, queimando árvore, os caras estão, entendeu? Lá na Europa, né? Pra não comprar coisa da Rússia, né? Então, é bem interessante você ver a hipocrisia desse tipo de pessoa, né? Que fala sobre crescimento verde, né? Mas a ideia do Great Reset é isso, né? Crescimento verde. O segundo, o negócio do Smarter Growth, né? O crescimento inteligente, né? Isso aí, cara, isso aí é brabo, cara. Isso aí é aquilo que eu falei do você comer inseto, né? Isso aí que é a ideia de você comer barata, aquelas loucuras de neomalthusianismo, tá? Então, assim, os caras olham pra... Eles olham assim, olha, não é inteligente o suficiente pra gente ter animais, ter vacas, né? Então seria mais inteligente se a gente tivesse, sei lá, uma produção de alimentos através de inseto, porque inseto é mais fácil de ter alimento e tal. E daí vamos dar alimentos para mais pessoas, se as pessoas comerem insetos e tal. Daí vem nisso que eu já falei no
no episódio passado. Né? Então seria uma coisa, pelo menos eu vejo desse modo, essa é a minha interpretação, tá? Esse crescimento mais inteligente seria um crescimento de você alocar recursos do modo mais inteligente. E o modo mais inteligente aí, pelo menos que se prega, é o negócio de você comer inseto. Né? Então você vai comer uma barata, você vai comer um gafanhoto, você vai comer uma formiga. Né? Você vai que nem o. Você vai terminar que nem o Blade Runner, tá ligado? O segundo Blade Runner. Que o cara tá numa fazenda e tu vai olhar a fazenda do cara, é uma fazenda de uns insetos pra comer proteína, cara. É um negócio meio triste isso aí, cara. Mas eu já falei assim, né? Vamos. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui pra falar, cara. Tô no fim já aqui, cara. Passando uma hora aqui. E. E assim, o negócio do inseto, cara, é o seguinte, dos alimentos, é o seguinte, eu já falei isso no episódio passado, tá? Mas a dica geral é a seguinte, ouvinte. Qualquer coisa que seja uma praga, você não come. Tá? O ser humano não foi feito para comer pragas, as pragas foram feitas para estragar a vida do ser humano. Literalmente a praga existe para isso aí. Tá? Então você não vai comer uma praga, você não deve comer barata, você não deve comer gafanhoto, você não deve comer formiga, entendeu? O que você pode comer, na minha opinião? Vamos assim, vamos cagar uma regra aqui na vida do ouvinte, né? O que o ouvinte pode comer? Vamos lá, você pode comer carne de gado, tá? Ok, carne de gado é bom. Daí os caras dizem, não é verde o suficiente porque o gado faz CO2 e não sei o que. Cara, tá, deixa eu falar aqui, cara. Não me interrompe, cara. Então você vai ter, o ouvinte pode comer gado, ok. Gado acho que tá bom, né? Tá. Frango é bom também, né? Porque frango no fim das contas, se for parar pra pensar, o frango, ele é de Deus, cara. Eu acho que Deus fez o frango, assim, pensando, assim, no ser humano, assim. Deus falou, cara, eu vou fazer uma ave, porque geralmente a ave, ela não tem muita carne, porque é difícil de voar segurando muito peso, né? Então as aves, ela não tem muita... E a carne da ave, quando ela é muito grandona, assim, ela tem muito músculo, né? Então não é bom, né? Mas, pensando nisso, cara, Deus fez o frango, que é o quê? Que é uma ave que não voa, tá? E justamente por não voar, ela não vai se exercitar tanto ali, ela vai ter a carne macia, né? Então, e Deus, cara, ou seja, quando Deus estava idealizando o mundo possível, lá vamos usar a metáfora do Leibniz, ele estava falando qual é que é o melhor mundo possível. E eu acho que ele foi ali que criou o frango junto, assim, o melhor mundo possível vai ser o mundo que o camarada pode final de semana, botar numa churrasqueira, botar um espetinho ali com as coxas de frango, cara, e comer uma coxa de frango, cara, que coisa linda, cara, que coisa maravilhosa, cara, isso aqui com certeza, isso aí é a prova que existe, cara, não tem como não existir, cara, entendeu? Porque senão não existiria o frango. Frango é bom, cara, e olha só como o frango é bom, cara, porque a galinha, né, que eu acho que a galinha é o feminino do frango, né? Agora eu não sei. Acho que o frango é a espécie, daí a galinha é a fêmea e o galo é o macho. Eu acho que é isso, né? Não sei. Né? Mas a galinha, bicho, ela põe ovo, cara. O ovo é uma fonte rica em quê? Em albumina. Então, quer dizer, quando estava sendo feito o mundo, o cara já pensou no mundo perfeito, ele já pensou que, pô, vai ter o cara que tá lá em casa triste, e um dia ele vai se motivar e ele vai querer meter o shape. E quando ele quiser meter o shape, o que ele vai fazer? A albumina. Como eu vou botar a albumina onde? Vou botar a albumina num lugar fácil pro cara conseguir adquirir. Que lugar vai ser? Vai ser a galinha, a mulher do galo, que é um frango, é isso, né? Então o frango, além dele ter uma carne boa, macia, saborosa, com um alto valor nutritivo, né? Que é uma carne branca também, né? Além disso, cara, você tem a possibilidade de comer o ovo, cara, o problema da albumina é que você come suplementação de albumina, os caras tomam aí, diz que fica peidando fedido, parece depois, né? Não sei até que ponto isso é verdade. Mas, cara, você tem o ovo ali, cara. Porra, cara, isso aí é maravilhoso, cara. Então, assim, ó. Mas então é isso. Você pode comer gado é bom, né? Você pode comer
frango, tá? Isso inclui ovo também, carne de frango e ovo. Você pode comer o que mais? Porco, não, eu não sei. Eu ia falar porco, tá? Só que o porco é um animal meio que come lixo, né, cara? Então, eu não sei. Aí eu vou deixar, mas é bom, cara. Isso aí que tá aí. Ele tem bastante. A carne também é boa, cara. Tem um valor nutritivo alto, cara. Bom, eu não sei. Eu vou deixar a critério do ouvinte. Então, se você achar que você deve comer carne de porco, você coma porco. Se você achar que é um animal que come lixo e talvez você não queira, então você não consuma carne de porco, tá? Então aí não vou cagar a regra aqui, vou admitir a minha ignorância com relação a isso, né? Então não vou cagar a regra. Se você achar que você deve comer carne de porco, você coma. Se você achar que você não deve, você não coma. Eu como, tá? Porque eu gosto, tá? De vez em quando. Né? Outro animal. Ovelha também você pode comer, só que ovelha você não vai comer todo dia, né? Porque a carne de ovelha meio que todo dia meio que enjoa, né? A carne de ovelha é mais pra você fazer um churrasco final de semana e tal. Passa, põe um fogo de chão ali na tua estância ali, põe põe sabe aquele fogo de chão que eles falam fogo no chão e daí põe uns gravetão assim e põe as carnes nos gravetos em cima, cara. Aquilo ali, cara, é lindo, aquilo ali é maravilhoso, cara. Aquilo ali é um negócio que maravilhoso, cara. Meu Deus do céu, cara. Então, é isso que eu vejo, cara. É isso que eu penso, cara. Eu não sei, cara. O que mais? Você pode comer peixe, você pode comer peixe, né? Peixe, então, ó, já tem cinco coisas que você pode comer, cara. Peixe, você pode comer, tá? De preferência, dieta mediterrânea, tá? Você não vai comer camarão, tá? Camarão também, porque o camarão ele come lixo, tá? E o camarão, meio que Deus já meio que mandou pra você, ó, você não pode comer camarão. Porque às vezes tem uns caras que vão comer camarão, ele tá na praia, né? E vai comer camarão, e o cara come o camarão, começa a trancar a garganta do cara, porque deu uma alergia no cara, porque o cara comeu camarão. Não dá tempo de eu chegar no hospital, o cara é churrascado por um camarão. Olha que morte, que lamentável, que jeito ruim de você, né, falecer. Então camarão você não deve comer também. Camarão não deve comer. Ah, mas eu já comi e eu não sou alérgico. Não, mas aí que tá. A alergia é uma coisa que você pode desenvolver do nada na sua vida. Você pode ter comido camarão várias vezes, assim, nunca deu nada, e uma hora você pode comer e quando vê você passa mal. Isso não é mentira, isso não é delírio, isso é real. Às vezes tu pode desenvolver uma alergia ao longo da vida. Né? Então evite comer camarão. Né? Então você pode comer gado, frango, porco, a teu critério, ovelha e peixe. Tá? Então isso aí, cara, você já consegue manter uma dieta proteica. Claro que o peixe, você depende muito de morar próximo do litoral para comer, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, é caro, bicho. Tá louco aqui. Eu moro bem longe do litoral. Então não é barato pra você comer peixe, né? Às vezes tem umas criação de peixe nos açudes que tem aqui perto. Então você até consegue ali e tal, comer, sei lá, uma tilápia, um negócio, entendeu? Mas não é a mesma coisa que peixe de mar, cara. Então não sei, cara. Então depende muito de onde você tá. Mas então vamos dizer que você não coma peixe, né? Vamos dizer que você não come ovelha também, porque não tá no teu costume comer ovelha. Sobrou pra ti porco, frango e gado, tá? São fontes proteicas ótimas, maravilhosas, tá? Então aí, e é isso aí que eu penso aí. Então, qualquer coisa que seja uma praga, você não deve comer. Então, vão te oferecer barata. Não coma barata, ouvinte. Você tem que parar de comer barata. Não tenha isso aí de comer barata, isso aí é coisa de louco, tá? Porque a barata, eu não sei como é que os caras comem barata, bicho. O Mike Tyson comia, mas ele tava numa situação meio extrema ali, né? Que ele tava preso e precisava manter as proteínas e comeu barata por causa da proteína. Só que a barata, ela tem quando você esmaga a barata, ela tem uma gosma meio branca, né? Que tem um cheiro fétido muito forte, cara. Eu não sei como é que parte da barata as pessoas comem. Só se comer a cabeça da barata e as pernas, eu acho, cara. Porque aquela casca que fica as asas, aquilo não dá pro cara comer. E a barriga ali que tem essa gosma branca horrível aí também não dá pro cara comer. Mas com certeza deve ter algum método, né? Formiga, os caras comem também, isso é um absurdo, né? Gafanhotos, os
caras comem gafanhoto, meu Deus do céu, cara. Que loucura, bicho. Como é que alguém vai comer gafanhoto, cara? Eu acho. Então, assim. Mas existe isso, né, cara? Tem o negócio que eu falei também. Que eles tentam dar, tipo, privar as pessoas de comer esse tipo de coisa, né? Mas eles vão continuar comendo. Então, essas famílias dinásticas aí, o pessoal, né, da usura, da agiotagem internacional, esses caras ainda vão comer carne de gado. Vão comer carne de gado. Né? Vão comer frango, vão comer porco, vão comer, sei lá, qual carne eles comem, tá? Mas pro resto, entendeu, da população, eles não vão oferecer isso. Eles vão oferecer o quê? Vai ser barata, vai ser formiga, vai ser gafanhoto, vai ser aqueles, tipo uns carunchos lá que você pega, que os caras comem na Amazônia, né? E isso eu falei também no episódio passado. Pra você comer inseto, olha só, somente come inseto se o inseto ele faz parte da tua cultura, comer o inseto. Se o inseto não faz parte da sua cultura, você não come. Então se você é um índio amazônico que tá me ouvindo, né? Tudo bem. Tá? Agora, mas se você é um cara aí, não, cara, daí não, cara. Deixa isso aí pra lá, cara. Para de comer inseto, tá? Mas voltando aqui, vamos voltar aqui. Então existe, né? Vamos voltar pro Great Reset, né? Então existem 3 pilares, agora que eu já caguei um pouco de regra na tua cabeça sobre o que você deve se alimentar, ouvinte. Existem 3 pilares. Então esse Green Growth, né? Que seria o crescimento verde, né? Que a gente entende como um ambientalismo, né? Existe o Smarter Growth, que seria esse neomalthusianismo alimentar aí de você dar recursos mais baratos ao pobre, né? E o outro que eu não falei ainda, que é o Fair Growth, que seria o crescimento justo, né? O que é o crescimento justo, né? Parece bonito, né? Pô, crescimento justo, cara. O crescimento justo, né? Entenda o seguinte, quando eles estão falando em justiça, provavelmente eles não estão falando de você, né? Quando eles estão falando em justiça, na minha opinião, eles estão falando assim sobre identitarismo, né? Então eles estão falando sobre direito das mulheres, sobre direito das todas as minorias, tá? Então assim, o mundo justo não é justo para a maioria da população. Ele é justo para essas minorias que são protegidas pelo Great Reset, tá? E aí, cara, tem um negócio, isso aqui não sei se dá pra falar, deixa eu ver isso aqui. Então eu vou falar isso aqui, bicho, mas... Assim, ó. Existe o indivíduo, tá? Existe o indivíduo. Né? Uma forma de totalitarismo que existe é você impor a vontade do coletivo sobre o indivíduo. Tá? Isso aí se chama comunismo. Né? Não só comunismo, existem outros nomes também, né? Então você tem o indivíduo e você põe a coletividade acima do indivíduo. Tá? Então você impõe de cima para baixo aquilo que a coletividade pensa no indivíduo. Tá? Isso é uma forma de totalitarismo? É. Né? É a pior forma de totalitarismo? Não. Tá? Existe uma forma moderna de totalitarismo ligada a esse Great Reset, tá? Do crescimento verde, do crescimento inteligente, do crescimento justo, tá? Que é uma coisa muito louca, cara. Que é um treco assim. Isso aí quem fala tem o Agamben, ele fala sobre a pandemia, tem um texto do Agamben, que o texto do Agamben é a che ponto chamo, ele é umas considerações sobre a pandemia aí. O texto em inglês, ele é o Where Are We Now? The Epidemics as Politics, algo assim. Onde nós estamos, a epidemia como política. Até comentei um pouco sobre isso num outro vídeo do meu canal. Esse George Agamben e tal, ele vai falar sobre totalitarismo e ele vai ver que o mundo ele caminha por um totalitarismo talvez pior ainda, né, do que os outros, né? Por quê? Porque o novo totalitarismo, né, ele é um sistema onde o grupo social não vai oprimir mais o indivíduo. Você vai ter um outro grupo em cima que vai oprimir o coletivo inteiro, né? Ou seja, você vai ter embaixo, deixa eu ver se eu estou me enxergando aqui. Ó, você vai ter embaixo, você vai ter um indivíduo, né? Daí, acima do indivíduo você vai ter a coletividade, que seria um totalitarismo padrão, tá? Agora, o que se pretende é que acima
da coletividade, existe um outro grupo que vai oprimir toda a coletividade e que vai oprimir todos os indivíduos por tabela, né? Esse grupo é é o grupo dos representantes do planeta, tá? Esse é o negócio. Então, assim, acima, porque como funciona isso, né? Então vai ter lá uma agência internacional, não vou ficar citando aqui, mas vai ter uma agência internacional que vai dizer, olha, tal país pode poluir tanto. E se aquele país não cumprir a meta de poluição, em nome de salvar o planeta, esse país vai ser oprimido, vai ser sancionado, vai ser invadido, né? Então é uma forma de totalitarismo acima dos outros totalitarismos. Porque é um totalitarismo feito não pensando com uma entidade superior, assim, pelo bem do planeta. Então, pelo bem do planeta você pode censurar pessoas, pelo bem do planeta você pode matar pessoas, pelo bem do planeta você pode fazer pessoas passarem fome, pelo bem do planeta você pode impedir o crescimento econômico, gerar desemprego, gerar fome, gerar miséria, gerar guerras, pelo bem do planeta. Olha que bonito, olha que legal. E o Agamben via muito isso, né? Ele fala muito sobre isso, né? E é bem interessante porque o Agamben, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele tá falando sobre ele vai fazer um comparativo, né? Isso ele tá falando sobre o mundo moderno. Esse texto do Agamben é um texto bem recente. Se eu achar, eu vou botar na tela aí. Ou se eu já não botei na tela, não sei, tá? Deve estar aparecendo por aí. Mas não adianta eu recomendar ninguém ler nada, então beleza. Mas enfim, tem um texto do Agamben em que ele vai comparar ele vai dizer que a ciência virou uma espécie de religião moderna, né? Então o homem pós-moderno, na verdade, porque a gente está no pós-modernismo. Então o homem pós-moderno, ele tem o ídolo dele novo, o ídolo dele é o pensamento científico, né? É a ciência, né? E ele vai comparar a ciência com, por exemplo, essa coisa de você chamar o outro de negacionista, né? O que é chamar os outros de negacionista? Pro Agamben, você chamar o outro de negacionista é muito similar ao período antigo do medieval, quando as igrejas dominavam tudo e a igreja apontava para alguém e falava assim, você é um herege, né? Então ele meio que vê que essa coisa de você é um herege, né, que é o poder apontando por outro dizendo você está errado, né, você é um herege, isso virou no mundo moderno, virou um negócio do cientista, né? Então o cientista olha para ti e fala assim, negacionista. E assim como, né, o, o cientista, cara, e assim como no mundo medieval passado existiam seitas dentro do cristianismo, uma disputando com a outra, no mundo moderno também existem seitas. Então existem cientistas que olham para os outros e falam, não, você não é cientista. O outro diz, não, a minha versão do pensamento científico é melhor, né? Então, e o Agamben vai mostrar que quem controla os cientistas não é o pensamento científico, não é a busca pela verdade, né? Quem controla o cientista são as pessoas que financiam o cientista, que seriam grandes corporações, que seriam grandes famílias ginásticas, que seriam grandes organismos internacionais que buscam controlar as pessoas, né? Então, os cientistas que são úteis a essa ferramenta de poder ultra totalitário, que seria acima do totalitarismo, os cientistas que são úteis a esse ultra totalitarismo, eles são financiados. E eles vão aparecer na TV, eles vão aparecer nos jornais, eles vão aparecer em vários lugares. Já os outros cientistas, eles são colocados de lado, os que discordam, né, do poder das grandes corporações. Eles são colocados meio de lado, né, e são chamados de negacionistas e são perseguidos, inclusive, né? Então tem muito cientista que discorda de coisa e ele é amplamente perseguido, né? Não vale a pena citar aqui, mas existe, né? Tanto com questão ambientalista, quanto com questão de imunizantes, existem várias, né? Então, assim, a ciência por si só ela é uma coisa que te apresenta diversas versões da verdade, né? Então, não há um consenso científico sobre verdade. A ciência, a última coisa da ciência é o consenso. Ciência não é uma coisa do consenso, né? E mas
grandes corporações que financiam os cientistas escolhem qual dessas versões eles vão considerar a versão verdadeira, que geralmente vai ser a versão que mais serve para eles te controlarem, e vão começar a financiar, vão começar a dizer, ó, essa é a versão científica correta, tá bom? E assim você acaba sendo controlado por um mecanismo de poder ultra totalitário, supranacional, que está acima da soberania dos países. Então, os caras, o Brasil aqui tá poluindo demais, vamos sancionar o Brasil. Ah, fulano de tal tá desmatando, vamos sancionar e tá, pá, 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 pá. Onde esse mundo que a gente vive, lá do negócio do Great Reset, ele em muito é uma ferramenta de controle. Tudo existe, que nem no negócio do Matrix, para transformar numa pilha, né, para te controlar. E muito disso vem do malthusianismo. Né? Então, existe a ideia de que, olha, muita gente vai prejudicar o planeta, logo a gente precisa controlar a população com medidas de controle de natalidade, pá. Tá? Mais ou menos é isso, cara. Não sei se eu redipilei demais a capivara hipergâmica que tá me ouvindo aqui, né? Cara, mas é isso aí. Então, um abraço aí pra você que me ouviu, tá? Tem que dar uma editada aqui no vídeo, cara. Até semana que vem, 1h21. Vou ver se consigo diminuir um pouco o tempo. 1h22 agora. Então tá, meu. Até a semana que vem. E tchau.